Bom, hoje nós queremos também dar início a uma série que nós estamos chamando de Fundamentos. E a ideia é que durante esse mês, agora de setembro, nós estejamos refletindo sobre isso, quais são os nossos fundamentos, a nossa visão, a nossa missão, e qual é a visão e a missão da Igreja de Cristo. Mas, quando nós falamos de fundamentos, logo nós pensamos em construção, né? E eu não sei você, mas se você já passou por construções e reformas nesses últimos tempos, mas sempre que a gente fala de construir ou de fazer reforma, dá até um arrepio, né, em alguns de nós, porque você sabe que vai ter sujeira, vai ter prazo de pedreiro que só existe na cabeça do pedreiro, né? A gente sempre brinca assim, não, quantos dias para terminar? O pedreiro falou 5 meses, então a gente sabe que esses 5 é vezes 2, vezes 3, vezes 4 e por aí vai, né? Então, quando a gente fala de reforma ou de construção, sempre já dá também um arrepio, porque nós sabemos que vai custar muito dinheiro, vai dar muito trabalho, vai fazer sujeira, mas sempre que nós também chegamos e perseveramos até o final, você desfruta também daquela construção que formou o seu lar, ou formou um ambiente que você precisava para melhorar, ou você conseguiu melhorar ali algo dentro da sua propriedade que você precisava fazer, mas todos nós construímos. A nossa vida também está em constante reforma, não é? Ou você acha que você é a mesma pessoa que você era quando você tinha 15 anos? E alguns de nós, às vezes, já teve que passar por construção pesada, né? De ter que refazer uma coluna, ter que refazer a fiação, né? Eu também já passei por umas reformas dessas, já tive que colocar uns pinos aí no tornozelo, no joelho, então já passei por umas reformas um pouco mais severas, né? Mas todos nós também estamos individualmente nesse processo de nós estarmos em constante reforma, né? E mesmo uma construção tão boa e tão bonita como você, que Deus te criou, vai passando o tempo e gera um desgaste, não é? Não é assim toda reforma? Essa igreja aqui é um templo muito bom, muito maravilhoso, mas nós tivemos que, um tempo atrás, fazer uma reforma bem drástica. A elétrica já não funcionava mais, já estava correndo problema, então faz parte, gera desgaste. E nós também. Mas quando nós pensamos sobre essas reformas que nós passamos na nossa vida pessoal e nós falamos da parte física, tem aqui algo que é o grande X da questão. É que tipo de material você vai usar para essa reforma. E isso vai dar reflexo na sua construção, não vai? Que tipo de material? Você vai fazer ela de madeira, de alvenaria, steel frame, qual que é o container? Como que você vai construir? Na sua vida pessoal também. Que tipo de alimento que você come desde pequeno tem reflexo hoje você como grande, não é? Ainda mais se você é igual eu, de família que já tem uma predisposição genética a ter diabetes, nossa, você já come um doce e já fala, Senhor Jesus, guarda, né? Mas também tem reflexo sobre o tipo de desgaste que você vai sofrer. Se você é uma pessoa sedentária e nunca faz exercício, você, depois dos 40, né, começa o músculo aí baixar e você vai ter dificuldade de locomoção. Você vai precisar correr atrás dessa reforma aí, não é? Então é assim com todos nós. É assim naquilo que nós nos dispomos a fazer e isso acontece nas nossas vidas. Você consciente para fazer algo ou não, isso acontece. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aí 1 Coríntios, no capítulo 3. A carta de Coríntios, no capítulo 3. A carta de Coríntios, irmãos, ela é uma carta assim e ela começa bem pesada. Eu sei que quando nós falamos da fé, quando nós falamos de Jesus, falamos do Evangelho, nós devemos, e sim, o Evangelho de Cristo ele é amor, ele é reconciliação, ele é um aconchego eterno que transcende tudo e todos. Mas quando nós lemos alguns trechos na Bíblia, a gente às vezes fala, será que não dava para pular essa parte? Né? E a carta de Coríntios, Paulo começa assim, mas dando aquela bronca nesse povo aqui que é uma igreja.
Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja que fica em Corinto. E ele começa a escrever essa carta e logo no começo ele já relata um problema muito sério que estava tendo divisões entre aquelas pessoas. Eles tinham se convertido, mas eles estavam tendo divisões entre eles. Um falava, não, eu sou desse grupo, outro falava que era daquele grupo, e eles começavam a ter divisões. E Paulo começa aqui exortando eles. Mas vamos ler ali a partir do versículo 10. 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 10, que diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, eu quem? Paulo, lembra eu falei? Paulo é quem está escrevendo a carta. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Olha só, né? Lá atrás, Paulo já está falando, e essa cidade aqui de Corinto também é uma cidade que havia muitas construções, inclusive de templos. É uma cidade que sediava até uma espécie de Olimpíadas de outros povos. Então era um lugar estrategicamente muito bem visto, era uma cidade, um polo ali comercial muito grande, então eles já faziam e já existiam muitas construções. Então, Paulo está falando sobre uma linguagem que as pessoas sabem do que estão falando. Quando elas estão ouvindo, elas falam, opa, eu estou entendendo o que esse Paulo está dizendo. É a mesma coisa de aqui, Vitimarçom, a gente fala assim, cada um veja como tira leite. Aí você fala, opa, mesmo que você não tirou leite, você vai ouvir do seu pai que tirou, do seu tio que tirou, alguém aqui que nasceu e morou aqui, teve esse contato de tirar leite em algum momento ou ouviu história sobre. Então, nós já sabemos do que está falando. Paulo, a mesma coisa, ele fala, cada um veja como constrói. E ele continua no versículo 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelado por meio do fogo que provará a qualidade de cada um. Paulo está usando essa expressão assim, cada um veja como constrói, se é com ouro, com prata e com bronze, porque essa cidade também era muito conhecida pela qualidade do seu bronze. De tal forma que, às vezes, naquela cidade, o bronze feito em Corinto era, às vezes, até comparado e vendido primeiro do que o ouro e a prata de outras localidades, de tão algo específico daquele lugar, de tão bom que era aquele lugar. Como as pessoas vêm em Vitimarçom para procurar agora os queijos. Como as pessoas vêm para Vitimarçom para procurar outras coisas que são características daquele lugar, não é? Não é assim? Você não vai para Minas, você fala, opa, eu preciso experimentar um pão de queijo, né? Afinal, aqui é o lugar do pão de queijo. E para alguns lugares é assim, aquilo é valioso, aquilo tem valor. Por isso que Paulo está falando, cada um veja como constrói, porque uma cidade que tinha comércio, que tinha algo tão valioso, e vendia e fazia essa troca de pedras preciosas, eles sabiam que você precisa cuidar com o material que você usa e saber o valor que cada um deles tem. Por quê? Porque ele fala, tudo que nós fazemos será passado pelo fogo. E quando passa o fogo, vai revelar a qualidade daquele material que está ali. Inclusive, ele fala, se faz com feno ou palha. Será mostrado. Quando passar o fogo, queima. E o interessante é que o material mais leve é mais fácil de você manusear, não é? Construir uma casinha com fenos, até as crianças sabem fazer, né? Com aqueles menorzinhos, eles vão empilhando e conseguem fazer. Mas você não vai se abrigar numa tempestade. Por isso, cada um veja como constrói, porque tudo será passado à prova de qualidade. E se alguém constrói e permanece, esse receberá a recompensa. Se alguém constrói e isso permanece, receberá a recompensa. E se o que alguém construiu se queimar e sofrer prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa do fogo. Você já viu alguém que teve sua casa queimada, irmãos? Não queira ver isso.
Geralmente, alguém que tem a sua casa pegando fogo sai correndo para salvar a sua vida. Não carrega nada, não leva nada. Eu já contei aqui para os irmãos há uns anos atrás, quando eu coordenava um projeto social em São Paulo, a favela lá queimou barracos de madeira. E uma das coisas que impactou muito forte foi que algumas semanas antes, uma das meninas que fazia aula de balé da favela, nós tínhamos conseguido para ela roupinha de balé, e ela tinha ganhado aquela roupinha para ela fazer o balé, e a família estava toda feliz, e a casa dela queimou. E quando nós encontramos com ela e com a mãe dela, a primeira coisa que aquela menininha falou foi: tio, eu não consegui salvar a minha roupinha do balé. E a mãe dela, chorando, falou: a gente não salvou nem os documentos. Quem é salvo assim pelo fogo é como alguém que não consegue levar nada. Não tem nada. Então ele fala: cuidado com as obras, porque vai chegar aquele dia, você vai ser salvo. Mas como quem é salvo pelo fogo. Sem nada. E aí, no 16, continua: vocês não sabem que vocês são santuários de Deus, e o Espírito de Deus que habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem, se alguém de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. É um texto, eu tentei trazer você um pouco para o contexto do que ele está falando, entender um pouco sobre o que ele está falando, porque Paulo está falando para um grupo de pessoas que estava num lugar muito bem localizado, um grupo de pessoas que sabia sobre construção, que sabia o valor das pedras, porque na sua localidade o bronze era algo muito valorizado, mas também essa cidade, que era maravilhosa em vários aspectos, também era conhecido como um lugar devasso. E popularmente as pessoas até falavam de Corinto como o lugar onde as pessoas levam uma vida devassa. E é nesse lugar onde Paulo estrategicamente decide começar um trabalho e evangelizar, e ali tem uma igreja, outros apóstolos e discípulos passam por aquele lugar, e aí, em vez das pessoas entenderem que agora eles foram alcançados por Cristo Jesus, e eles estão numa localidade estratégica, porque passa pessoas de vários lugares, eles começam a se dividir e esquecer sobre aonde eles estão sendo construídos. E começam agora a ter divisões entre si. E pensar naquilo que é o mais importante, naquilo que me agrada e naquilo que cada um concorda ou discorda. E antes que você comece a julgar essa igreja de Corinto, eu quero justamente perguntar para você se não é exatamente isso que eu e você fazemos com as nossas vidas. Alguns de nós não conseguimos dar nem bom dia para quem pensa diferente de nós. Alguns de nós não conseguimos sentar para dialogar com pessoas que talvez pensam diferente de nós. Eu não estou dizendo você fazer exatamente aquilo que a pessoa está fazendo, mas estou falando de uma coisa muito mais básica e que deveria ser básica para um grupo de pessoas que se diz amar Jesus. Nós não conseguimos. Se tem uma coisa que nós somos bons desde a queda, é de nos rebelarmos e jogarmos a culpa no outro. Lembra lá do que aconteceu na queda? Lembra um pouquinho comigo. Eles comem, Adão e Eva comem do fruto, Deus aparece, e quando confronta, Adão fala: foi a mulher que tu me deste. Olha lá, o problema está no outro. Viu? A história continua, Caim e Abel. 2 irmãos brigaram por causa de culto. Eles foram prestar sacrifício a Deus e brigaram por causa de culto.
E qual foi o resultado disso? Então nós somos bons em nos dividirmos. Nós somos bons nisso, infelizmente, em jogar o outro como ruim, como culpado. Por isso que a própria palavra de Deus vai falar assim: lembrem que a luta de vocês não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades espirituais. Parem de achar que o problema só de primeiramente está no outro. E reconheçam o problema maior que vocês têm. Então, antes de nós julgarmos esse grupo de pessoas, a gente precisa lembrar que a maioria das nossas vezes, as nossas vidas estão sendo construídas sobre as nossas afirmações humanas e prerrogativas humanas. E muitas vezes, irmãos, e aqui eu faço um parênteses para os irmãos que seguem a Jesus, por alicerces humanos e mundanos e não espirituais. Construímos as nossas vidas com supostos princípios que nós nos alegramos, mas que isso mais afasta o outro de nós do que nos conecta com o outro. Por isso que Jesus vem alertar e vem deixar claro para nós que nós precisamos lembrar que nós temos um alicerce. Eu e você temos um alicerce. Onde você quer construir a sua vida? Onde você construiu a sua vida? Porque essa carta de Coríntios, ela vem para alertar aquela igreja que o alicerce no qual todas aquelas pessoas se reúnem é Jesus. Por isso que a igreja de Cristo Jesus, ela é conhecida e ela é marcada por um grupo de pessoas em qualquer lugar da face da terra que se reúne porque um Deus se fez carne e foi para a cruz por causa de mim e de você. Deus se sacrificou por amor a mim e a você, e Ele foi para a cruz e teve uma morte de cruz, mas no terceiro dia Ele ressuscitou, para que eu e você tenhamos vida, e mandou o Seu Espírito Santo para nós, para que a gente pudesse caminhar todos os dias diante dessa verdade. Então a igreja de Cristo Jesus é um grupo de pessoas que se reúnem em volta dessa afirmação, de que um Deus foi para a cruz por nós, morreu e ressuscitou. Então nós nos reunimos em Cristo Jesus. Eu sei que nós gostamos de cantar, mas nós não nos reunimos porque nós queremos cantar primariamente. Nós não nos reunimos porque juntos nós levantamos dinheiro para apoiar missões. Nós não nos reunimos porque juntos nós vamos ser muito bons e vamos gostar, porque aqui tem pessoas tão boas, e com isso a gente vai construir, quem sabe, até a paz em todos os lugares. Nós não nos reunimos primeiramente para isso. Nós nos reunimos porque daí a gente consegue fazer boas caridades. E nós não nos reunimos porque nós gostamos de comer juntos, e isso nós somos bons, não é? O povo que come é o povo crente, né? E o povo, e nós aqui também, Vitimarçom, somos conhecidos por isso, né? O pessoal lá fora, não, vocês sabem fazer festa, lá nós vamos comer bem. E tudo isso que eu falei, irmãos, é muito bom. Cantar é muito bom, que privilégio podermos ofertar para outras pessoas, e tudo isso é maravilhoso, não estou falando que isso é ruim. Mas a igreja de Cristo Jesus é a igreja que se reúne primariamente em Cristo Jesus para proclamar Cristo Jesus. E isso nós devemos lembrar que, em primeiro lugar, toda nossa reunião, todo o nosso encontro e nosso ajuntamento, nós temos um propósito primário: é proclamar Cristo Jesus. A sua prerrogativa, a sua primícia de sair de casa para estar aqui nesse domingo de manhã tem que ser: eu estou indo proclamar Cristo Jesus. Esse Cristo que morreu e ressuscitou. Esse é o alicerce no qual toda a igreja de Cristo se reúne. Você pode sair daqui, pode ir para o outro lado do mundo. As pessoas vão estar cantando de forma diferente de nós, comendo uma comida diferente da nossa, se reunindo para fazer, às vezes, coisas culturais diferentes da nossa, mas eles estarão lá reunidos para proclamar o nome de Cristo Jesus.
Essa é a base de toda a igreja que segue Cristo Jesus. Nós não nos reunimos por causa dessas coisas primariamente. Nós nos reunimos em Cristo. E a Bíblia vai dizer que é nele que nós nos movemos e existimos. Então, eu queria perguntar para você, qual é o alicerce que você tem construído a sua vida? Porque tudo aquilo que você julga ser tão valioso, quando passar pelo fogo, o que vai sobrar? E Paulo alerta, fala assim, porque ninguém pode lançar nenhum outro fundamento no qual já está posto. Vamos prestar atenção no texto bíblico. Se você quiser, pode olhar lá, 1 Coríntios 3, no versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce no qual já está posto. Você querendo colocar esse alicerce ou não, ele já está posto. Esse é o alicerce que Cristo ganhou na cruz. Esse é o alicerce no qual todo o mundo subsiste e existe. Todos nós estamos diante desse alicerce, esse alicerce está posto. Mas sabe o que eu e você nós fazemos? Deus colocou o alicerce, Cristo Jesus. E aí você faz assim, você vai lá, contrata uma empresa de engenharia, vem os engenheiros, calcula a construção que você quer fazer, fala, vai precisar dessa profundidade, a sapata tem que ser assim e tal, vai custar muito dinheiro, tem que vir um caminhão com concreto, vai custar. Você fala, tá bom, porque essa construção tem que ficar boa, e aí vem, fazem buracos, constrói as sapatas, constrói tudo, montou o alicerce, aí você fala assim, não, mas agora eu preciso construir um outro alicerce. E aí você, em cima desse alicerce, rígido, calculado, muito bem feito, você fala, não, eu vou montar um alicerce, mas eu acho que um alicerce de cerâmica vai ficar muito bom para eu colocar os tratores por cima aqui, que vai ser muito jóia. Ele vai aguentar, sim. Um alicerce de cerâmica com gesso, vai ficar tão bonito, e aí eu vou passar por cima com o trator, com a plantadeira, com a olitadeira, e vai dar certo. Vai dar certo, irmãos? Não vai dar certo. Porque é extremamente frágil. Mesmo que você ache que ele é muito bonito, tenha todas as justificativas, ele é frágil, ele não permanece. Porque tem um alicerce que está posto, e esse é o alicerce que perdura e dura. Eu lembro um tempo atrás, lá no Rio Grande do Sul, na Colônia Pioneira, estávamos desenhando um projeto de um salão social para a igreja. E eu não sei quantos conhecem a Colônia Nova, aquela região, mas lá o solo é bem diferente do nosso solo aqui. Se chove, tem que demorar dias para conseguir subir com o trator de novo para cima da lavoura, porque aquilo forma uma argila assim, em volta do pneu, um barro preto, que é muito difícil, né? É muito difícil mesmo. E ali o solo trabalha muito, muito mesmo. Então é muito comum você ir em algumas casas, lá, algumas construções, e de repente tá rachaduras assim muito grandes. Porque às vezes até outras empresas vão para lá fazer construções e eles não sabem dessa informação, e aí passa ano e o solo trabalha e aquilo racha. E aí foi a empresa lá para fazer o salão social. E era uma empresa de Santa Catarina, a gente conversando, e o cara fez isso, aquilo, tal, tal. Não, mas dessa profundidade dá e tal. Até que chegou alguém e falou assim, viu? Deixa a gente deixar claro para você. De forma bem suave que a gente sabe fazer, né? Assim, deixa a gente deixar claro para você. Tudo isso que você acha de solo aí, esquece. Aqui o negócio é diferente. Se você fizer do jeito que você está fazendo, o nosso salão vai trincar. Aí o cara assustou, né? Falei, esses alemãos são brutos mesmo, né? Vai trincar, não vai dar certo. Tem que ser diferente. Aí o cara, não, tá bom, peraí, deixa eu ver. E aí recalculou e tal, e foi feito. Qual que é o problema?
E o que eu quero que você pense com relação a isso? Aquilo que está em nosso torno, esse solo que está em volta desse alicerce, ele é muito traiçoeiro. Muito traiçoeiro. E às vezes nós encontramos e vamos encontrar surpresas ao longo da vida que às vezes de início nem eu e nem você estávamos preparados para lidar. E toda vez que nós buscamos construir alicerces na nossa vida e que nós não não damos a real importância para aquilo, no final nós vamos ser prejudicados. Porque às vezes, a princípio, está tudo bonito. Você terminou a construção, você colocou o telhado, você colocou os móveis para dentro, mas daqui a pouco aquilo começa a balançar e abre fissuras enormes. Sabe qual que é o problema, irmãos? De você construir a sua vida com outro alicerce que não seja Cristo Jesus. É que tem fissuras na nossa vida que, para a gente arrumar, vai ter que colocar tudo no chão. Não vai ter como fazer um remendo. O mundo que nós vivemos é traiçoeiro. E se eu e você não priorizarmos aquilo que Jesus priorizou, às vezes, para consertar isso, vai ser muito dolorido. E por isso que Paulo exorta essa igreja falando: ninguém pode pôr outro alicerce no qual está posto. E por isso que toda a igreja, todo o povo de Deus deve se reunir e se encontrar para proclamar Jesus, que é o alicerce da igreja. Eu quero lembrar você que a Igreja de Jesus Cristo, ela é o grupo de pessoas que se reúne para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E anunciar essa morte de cruz em favor dos nossos pecados. Mas ela também é uma igreja que se reúne para viver essa comunhão da mesa de Cristo Jesus. Ela também é uma igreja que se reúne para proclamar Jesus, porque Jesus é vivo em nós. Nós não anunciamos que Jesus é o nosso alicerce, porque Ele morreu e tudo acabou aí. Nós nos reunimos para anunciar que Jesus é o centro da nossa fé. Eu não sei o quanto isso talvez para você soa repetitivo, mas você sabia que esse é um dos nossos princípios como anabatistas que nasce o povo menonita? Um dos nossos princípios de fé é: Jesus é o centro da nossa fé. Sabia disso? Então, quero convidar você a repensar qual é o alicerce histórico que você fala que a sua família e a sua cultura está construída. Porque talvez você saber todos os sobrenomes da colônia não significa que você tenha um alicerce de Cristo Jesus na sua vida. Porque esse é um princípio histórico fundamental que marcou o povo anabatista e menonita. Jesus é o centro da nossa vida. Significa que tudo que nós transpiramos, tudo que nós fazemos, todo gesto é para proclamar Jesus vivo e ressurreto, que transforma a minha e a sua vida. É por causa dele. E é por isso que nós temos Jesus como base. Eu queria lembrar você, ainda, que está aqui, rapidinho, mas de forma não superficial, mas sim objetiva, a lembrar que Jesus, ele foi, em determinado momento, se reunir com os discípulos. E nós temos o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, 6, e lá no capítulo 7, Jesus, em determinado momento, ele fala sobre construção também. E aí, lá em Mateus capítulo 7, estou já falando aqui, não estou ajudando o pessoal da mídia, né, por referência, 7:24. Lá no Mateus 7:24, Jesus também
fala sobre aquele que constrói sobre a rocha, aquele que constrói sobre a areia. E Paulo meio que também está fazendo essa alusão. E o interessante é que Jesus coloca lá em Mateus assim que quem constrói a sua casa sobre a areia, vêm os ventos, vêm as tempestades, e ela não permanece. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, essa sim permanece. E ele fala assim, portanto, Mateus 7:24, quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e deram contra a casa, e essa casa não caiu, porque ela tinha o alicerce sobre a rocha. Portanto, quem ouve a voz do Senhor Jesus é um homem prudente. Quem ouve a voz de Jesus e constrói a sua vida sobre ele é o homem prudente. Nós não estamos dizendo que a sua vida, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus e decide que você vai viver para Ele, assim como os nossos batizandos aqui fizeram em determinado momento das suas vidas, é que agora a sua vida está sem problemas, sem dificuldades. Tudo vai ser perfeito. Não. Jesus continua o texto que fala, veio os ventos, sopraram os ventos, bateram os rios. Vieram as dificuldades, fortes, pesadas, mas sobre a rocha ela permaneceu. E nós temos alguns tijolos aqui, e eu quero deixar bem claro para você, para que você saia daqui nessa manhã lembrando que nós temos uma rocha, nós temos um alicerce, no qual a Igreja de Cristo se reúne. E ela é para proclamar, ela é para anunciar Jesus. A sua vida, ela precisa ser para anunciar Jesus. A vida da Igreja de Cristo, o propósito do qual nós existimos, a missão primordial de uma igreja é se reunir em Cristo Jesus e anunciar Cristo Jesus. Eu não sei se a sua vida realmente tem refletido e se você toma decisões como quem está sobre esse alicerce. Mas eu quero dizer para você que qualquer outro alicerce que você decidir construir a sua vida e a vida da sua família, ele será extremamente frágil. E ele não vai permanecer. Mas se você decidir construir a sua vida sobre essa rocha eterna, ela vai permanecer para todo sempre. Porque essa é a rocha no qual eu e você devemos estar. E essa é a rocha no qual a Igreja de Cristo se reúne. Parece tão óbvio. Mas por que nós continuamos divididos? Parece tão óbvio. E por que nós ainda achamos que a igreja existe para nos agradar? Parece tão óbvio, mas por que a gente ainda acha que nós vamos para um lugar para que aquele lugar faça as nossas vontades? Qual é a nossa primícia básica? Nós precisamos voltar e lembrar de qual é o nosso alicerce. E depois dali, aí a gente tem outras conversas. Mas essa é a base. Essa é a prerrogativa principal da igreja e de toda a igreja de Cristo Jesus. Portanto, aquilo que tem que te ferir primeiramente tem que ser tudo aquilo que vai contra essa base.
Tudo aquilo que te incomoda tem que ser tudo aquilo que vai contra essa base. Tudo aquilo que tem que fazer com que você não queira que a sua família esteja, tem que ser tudo aquilo que vai contra essa base. E tudo aquilo que você precisa anunciar, proclamar, se envolver, se engajar, é tudo aquilo que anuncia essa rocha eterna. Eu quero terminar e quero convidar você para participar conosco nessa manhã da ceia do Senhor Jesus. Mas antes, eu quero que você abra o seu coração para você entender mais uma vez o porquê que esse Jesus é a rocha eterna e é o nosso alicerce. Se você tem dificuldade para se concentrar, você pode fechar o olho, mas se você prefere se concentrar com os olhos abertos, tudo bem. Eu quero ler com você Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Você pode acompanhar a leitura, ou você pode fechar os seus olhos e se concentrar na leitura. Colossenses capítulo 15, a partir do Colossenses capítulo 1, versículo 15, a partir do versículo 15. Ele diz assim: Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Porque antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa dos maus procedimentos de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos e culpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu quero que você dê uma olhada mais uma vez no versículo 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Cristo é o nosso alicerce, porque a palavra de Deus vai dizer que foi do agrado de Deus que nele habitasse tudo, e que todas as coisas existissem por causa dele e para ele. Não existe nada fora dele. Tudo é para ele e por ele. E dele são todas as coisas. A pergunta nessa manhã que você precisa responder: como que está a sua vida diante dessa verdade? Desse alicerce? Como você tem se movido diante dessa base que é Cristo Jesus? Você tem vivido como alguém que reconhece que tudo você tem construído diante dele para ele? Ou a sua vida, às vezes, você lembra que existe uma fé, um Deus lá atrás? Eu quero convidar você a construir a sua vida em Cristo Jesus. Talvez você fale: pastor, mas eu já tenho tantos anos de vida, já passou tanto já, meu tempo já foi. Tem ar nos seus pulmões, e esse ar que você respira não é teu. Vem de Cristo Jesus, e é símbolo da graça dele pela sua vida, para que você continue existindo.
Então até esse ar que você está respirando é de Jesus e a expressão de amor dele por você. Viva a sua vida para ele. Confesse a ele. Tenha ele como base da sua vida. Porque ele é a base da nossa igreja. Porque essa igreja foi comprada por Cristo Jesus. Ele é o dono dela. Eu quero orar por você. Convidar você a ter essa reflexão diante de Deus. Nós vamos tomar a ceia do Senhor e a ceia simboliza isso. Eu reconheço que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, derramando o seu sangue lá na cruz, entregando o seu corpo que foi partido por amor a mim, por mim e por você. E eu quero agora participar desse sacrifício de Cristo Jesus, comendo do pão e tomando a ceia, e anunciando a morte de Cristo até que Ele venha. Esse é o evangelho do qual Paulo está proclamando, e esse é o evangelho no qual eu e você devemos proclamar. E eu quero convidar você a fazer parte. Você que entende essa verdade, você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que quer caminhar com Ele, você que entende que você vai viver de obediência para Ele. Mas essa é uma decisão sua. E eu quero convidar você a fazer parte. Curva a sua cabeça, nós vamos orar, vamos nos preparar para a ceia do Senhor. E eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós chegamos a Ti nessa manhã e reconhecemos que muitas vezes nós estamos construindo as nossas vidas sobre tantos alicerces humanos, sobre a nossa arrogância de sermos sábios segundo os nossos olhos. Estamos construindo as nossas vidas sobre a nossa arrogância intelectual, sobre a nossa arrogância cultural, sobre a nossa arrogância que nós nos bastamos em nós mesmos, Senhor. Mas nós queremos confessar os nossos pecados diante do Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso para nos perdoar e nos libertar de toda a maldade e iniquidade, Senhor. Queremos ter essa vida leve, entregue ao Senhor. Queremos viver sobre esse fundamento que já está posto, que é Cristo Jesus. Esse fundamento que vai além de tudo e sobre tudo, Senhor. Senhor Jesus, como é maravilhoso viver por Ti. Que paz e alegria nós temos de saber que esse solo no qual nós pisamos, ele é forte, poderoso, porque o mundo subsiste nele, que é Cristo Jesus. Senhor Jesus, nós queremos viver para Ti. Que o Senhor vá de encontro a cada coração nessa manhã. Que nós possamos dar esse passo de obediência ao Senhor. E que as nossas vidas possam refletir essa verdade lá no íntimo do nosso coração. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém.